Eu estou um César. Câmbio. Presente. Tudo bem? Mas e aí, cara? Tudo bom também. Vamos Bom, nessa. mas vamos embora. Mais um episódio de Contatos Insólitos, número 29. Uau. E desta vez o tema é o minimalismo e a coisificação do mundo, cara. Então vamos dar aí um preâmbulo, né, do que se trata esse assunto maluco. E aí depois a gente vai explorar algumas questões que não são tão óbvias, né? Então, começando a falar do minimalismo, e antes, né, de começar, aliás, a falar do minimalismo, propor também das pessoas que estão, por um acaso, aqui tendo acesso ao nosso canal, que se inscrevam, né? Por favor, se inscrevam, que isso ajuda o nosso canal. Deem um like aí no vídeo, né? Ou se não gostam também, né? Se não estão de acordo com o que é falado, deem um dislike, né? Ou seja, mostrem aí o porquê que vocês não gostaram, né? Que também aqui a gente aceita críticas, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Então, cara, o que eu tenho observado ultimamente, você também, essa questão desse movimento minimalista estar ganhando terreno em alguns lugares, né? Surgiu, acho que, não sei se exatamente nos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos a coisa vem criando um impacto maior, porque é justamente o estilo de vida que o americano típico tem, né, cara, que é de consumir muito. Então, ali eu acho que o impacto é ainda maior, né, em relação a esses dois momentos, né, o americano típico, né, tradicional, consumindo muito, e esse movimento que tenta, ou pelo menos propõe isso, né, de fazer justamente o contrário, de vamos reduzir a quantidade de coisas, vamos reduzir a quantidade de produtos que temos, vamos ver de uma forma mais simplificada, valorizando outras coisas que a gente tende a não valorizar, né? É. Esse movimento tem ganhado até documentários, né? Tem no Netflix um documentário falando sobre o minimalismo, qual que é a proposta. Algumas pessoas confundem isso com a proposta socialista, mas na verdade eu acho que é de uma maneira mais livre. Ele representa justamente isso, essa noção de que a gente consome em demasia e esse consumismo não nos traz felicidade, né? Pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, em um determinado momento da vida, acabam se deparando com certas questões cruciais, alguma perda de algum ente querido, ou por uma experiência de quase morte, também se deparam com essa questão meio que paradoxal, né, que em um primeiro instante parecia que se a gente consumisse o que pudesse, ou se a riqueza nos trouxesse esse alento, né, cara, que é através dos produtos ou das coisas que eu tenho ao meu redor, eu vou me sentir satisfeito, isso vai me trazer a felicidade, isso cai por terra, né? Então, assim, é um movimento que tem ganhado força e, ao mesmo tempo, parece ser um movimento contra a história da sua própria sociedade, né? Contra a história do Homo sapiens na superfície do planeta, que fez sempre o contrário disso, né, cara? Sempre coisificou o mundo, né? E aí eu posso deixar um pouco para você essa parte, né, de como que aí, a partir do período da agricultura, a gente passou a ter uma relação mais de produto ou de bem, né, com o meio natural. E então, como é que essas coisas se chocam, né? Como essas coisas estão relacionadas e de que maneira o movimento minimalista ele pode trazer mais qualidade de vida para as pessoas e pode melhorar o mundo de uma forma geral. Então, acho que é mais ou menos essa proposta, né, cara? Vamos lá. O que Acho você que, acha disso? eu acho que é por aí mesmo, cara. Você estava falando, eu fui lembrando. Entrei nessa história porque eu fui ajudar minha sobrinha a pesquisa de minimalismo na arte, que era a ideia que eu tinha também. Aí, quando eu fui ver, vi que tem a desambiguação em pelo menos 3 ou 4 temas, e um deles é isso que você falou, o movimento cultural. Acho que o termo foi transportado para esse aspecto nos Estados Unidos mesmo por causa dessa maneira deles viverem e interpretarem a vida, né? E eu, depois de muitas recomendações, eu só assisto coisas na Netflix quando o pessoal recomenda muito. Depois de 3 ou 4 de gente como você, assim, que tem que ir, aí eu fui, vi lá os 2 documentários que é sobre os mesmos caras lá, achei muito bacana. Principalmente por essa ideia, não é questão de abrir mão do que você gosta, não isso, mas é saber o porquê você consome as coisas, se tem uma função aquilo, né? A ideia da coisificação. No estudo que a gente fez há algumas semanas para reler o, o,
eu fiz no começo do ano, mas relendo o material daquele site do hiperhumanismo, aliás, acho que não sei se a gente explicou, mas só abrir um parênteses. Há 4 anos apareceu esse site de uma turma misteriosa que vinha com uns textos super bacanas, uns textos legais, e um curso todo que eles botaram em PDF, e que a gente copiou e a gente guardou, que está aqui, guardadas as devidas proporções e guardados os devidos problemas de digitação em português. Tem informações geniais ali, serve de referência até hoje, e o pessoal sumiu, o site sumiu, o pessoal somente nunca mais apareceu, né? Então a gente vive falando deles por causa disso, virou a turma do hiperhumanismo com a turma misteriosa. E lá eles colocam isso, que na Revolução Agrícola, 12 mil anos, começou esse processo de violência e coisificação, e eu comecei a fazer relações, né? Como a gente realmente vincula felicidade com coisas, até o dia que percebe que elas não é isso, as coisas não são isso, a gente vira acumuladores, conscientes e conscientes parciais ou não, que traz muito sofrimento, problema, inclusive econômico, para ficar guardando todas as coisas e não saber o que fazer com o lixo. No momento planetário de revolução mental, espiritual, em que a gente tem, não dá para consumir como um americano, não dá para ter, mesmo um brasileiro, mas não dá para consumir como um brasileiro de classe média, não dá. Se todos fizerem, o planeta não dá conta. Mas o que se esperar não traz a felicidade que estaria embutida na propaganda, no marketing, tudo que de bom que existe. Nada contra os produtos, nós vamos falar sobre isso. Mas é o excesso e a maneira inconsciente como a gente trabalha. Acho que ele tem muito da inconsciência, aí, já que a gente adora falar de consciência, tem muito de inconsciente no comprar, no impulso, no adquirir coisas, como se aquilo trouxesse a felicidade, né? Tem toda uma parte psicológica, né, cara, envolvida no ato da compra, né? O ato de comprar é como uma forma de suprir uma carência, ou suprir um problema que a pessoa está falando naquele momento, uma tristeza, e de repente o ato da compra meio que fornecer de forma secundária alguma reação química cerebral, né, associada ao prazer, e isso é compensado de uma certa maneira, pelo menos em um primeiro momento, e depois, né, a pessoa volta para a realidade. Então, meio que tem toda uma relação até com uma forma de recompensa que uma droga acaba dando para a pessoa momentaneamente, e depois a pessoa cai na realidade que não adiantou nada, né? Então, eu acho que essa questão da compra, eu acho que é bom também deixar claro aqui, eu não sou contra comprar, não sou contra o consumismo, mas eu acho interessante a gente abordar certas questões que ultrapassam muito essa linha do razoável, né, cara? Então, justamente você valorizar e coisificar os seres vivos, né, cara? Que é uma questão que o site do hiperhumanismo, como você bem levantou, aborda, que ocorreu. E acho que o Yuval Harari, ele também se debate com esse tipo de abordagem que ele vincula a invenção ou o advento da agricultura como o grande momento ali em que a gente começou a coisificar os seres vivos, a coisificar as coisas que faziam parte do mundo natural e a transformar esse mundo natural em uma outra coisa, né, cara? Em uma outra coisa, né? Isso. Questão... bem lembrado, quando a gente começa a cultivar grãos e também cercar, reunir e manipular animais para o nosso proveito, nosso suprimento, passam a ser coisas. Parece que antes vivia-se num processo dinâmico de caçadores-coletores, caças e presas, turnando-se na vivência dinâmica da vida, até esse momento que a gente conseguiu se estabelecer como cultura, crescemos em número, em refinar máquinas de morte, de apreensão, de escravidão, e aí aquilo que era sentimento humano e também sentimento que era passado, segundo eles dizem, eu acho que eu chego a concordar, sentimento que era passado para tudo que era vivo, tudo que seja planta, animal, tudo que era vivo era sagrado, até seres inanimados. Quantas culturas antigas valorizavam pedras, montanhas, seres inanimados como parte da própria natureza em si. Parece que esse sentimento foi sendo perdido de alguma maneira e a coisa passou aquilo que eu posso menosprezar, eu posso usar e descartar.
Isso. E a coisa deixou de ser um objeto e também pode ser aquilo que é vivo, o animal, a planta, o meu amigo, o meu inimigo, e assim por diante. Que esse é o ponto, né? Voltando, reforçando o que você falou. Não é questão de capitalista, comunista, comprar ou não comprar. É saber por que estamos fazendo a coisa, tendo consciência daquilo para o nosso próprio benefício. Ah, mas o cara gosta de colecionar Ferraris, faz bem para ele. Legal, não está prejudicando ninguém, está comprando licitamente. Não é essa o ponto. Te dá prazer? Beleza. Mas é aquela acumulação de coisas que a gente transfere. E também tem uma coisa, você estava falando, eu me lembrei. Quantas vezes a gente se diverte muito mais com a antecipação da aquisição e no momento que a gente tem a coisa, perde aquele elan, perde a coisa, tudo, e a gente costuma encostar, né? Sim. Fica num lugar de destaque no começo, vai ficando no fundo, vai ficando no fundo. Quanta coisa fica no fundo do armário que num dia teve na porta, teve em exposição, né? É impressionante como as coisas vão perdendo valor. E você percebe que o pessoal que advoga, que é a favor desse movimento minimalista, eles dizem que percebem a necessidade de se valorizar mais as experiências, não os objetos, né? E eu acho que isso é uma oportunidade de ouro, porque acaba dando importância ou recuperando, digamos assim, uma percepção do valor do relacionamento, cara, que a gente perdeu, assim, drasticamente, né? Então, fazendo um comparativo, por exemplo, se você for entrar em contato com uma tribo no meio da Amazônia, né, os indígenas, eles possuem uma relação com o ambiente natural que é completamente diferente da nossa, né? A relação entre eles, né, e a relação com o meio ambiente é completamente diferenciada, né? Não existe esse processo de coisificação, né? De objetos que eu posso manipular, usar da maneira como eu quiser e depois descartar, né? Lógico que eles também precisam sobreviver, vivem de caça, de pesca, né? De coleta, tudo bem, mas existe um propósito para aquilo, né? E é uma questão que foi, inclusive, muito bem abordada no filme Avatar, né? Naquela cena antológica que eles caçam os animais, mas depois que eles, né, matam aquele animal, eles vão lá e, em respeito àquele animal, agradecem, né, ao que seria o Deus deles, e dizendo, olha, muito obrigado por você me fornecer a sua carne, eu tive que matar, não teve jeito, mas é pelo meu próprio consumo, por uma questão de sobrevivência aqui, né? O filme retrata isso. E que eu acho que é muito legal, e é uma relação que os indígenas possuem com a natureza que a gente perdeu, né? Fizemos essa desconexão. E a partir do momento que nos desconectamos da natureza, transformamos tudo ao redor em coisas. E a gente se separou desse ambiente, né? Ficamos esses seres meio robotizados. E aí a gente perde também a nossa própria essência, né? Algo que fazia parte de nós também se perde a partir daí, né, cara? Eu acho que esse é um ponto que a gente deve abordar mais, que eu acho que é legal. Você estava falando, eu me lembrei, mesmo essas tribos, quaisquer tribos, eles têm também amuletos, objetos, mas é numa quantidade que é carregável, se eles precisam fazer algum tipo de nomadismo, dá para levar tudo. Na Mongólia, hoje, o pessoal tem aquelas grandes tendas em que eles vivem de maneira nômade, carregam tudo, dá para levar tudo. Então, é numa quantidade suficiente que a vida dele se restringe àquilo. Então, a questão, de novo, não é o produto em si, a coisa em si, mas é a relação que a gente estabelece com o objeto em si, né? Sim. E eu fiquei pensando, você estava falando, e na leitura que a gente fez, essa transferência de sentimento, de felicidade para essa coisa que me trará alguma coisa, também está relacionado muito com nossa relação de comparação com os demais. Então, quanto mais eu tiver daquela ilusão de que eu sou melhor do que o outro, o jardim do meu vizinho está mais verde que o meu, então o meu tem que ser maior, o meu carro não é tão bom. Essa competitividade que veio também em algum momento do nosso movimento de Homo sapiens para Homo estúpidos, e a gente começa a se perder nessa coisa de esquecemos da ideia tribal, de que as pessoas são diferentes, mesmo numa tribo, as pessoas são diferentes, ocupam funções diferentes, todas igualmente importantes. Sim. O pajé, mas tem a função dele lá que é igualmente importante. Sem o caçador, ninguém come no final do dia. Sem o cara que limpa o peixe, ninguém faz. Isso nós perdemos como grande comunidade. Né? Inclusive traz à tona também uma questão de a quantidade versus qualidade, né, cara? O consumismo
ele parece que retroalimenta essa questão da quantidade, né? Eu quero quantidade de coisas, isso de uma certa maneira é meio que doentio, né, cara? Sempre comprando no intuito ou no afã de que aquilo vai te suprir alguma coisa, né? E a nossa relação com a qualidade fica meio que para segundo plano, né, cara? E a gente perdeu, inclusive, você estava falando, me veio uma imagem, a gente perdeu, inclusive, a noção mínima do que é necessário e suficiente. Exemplo, não só nas coisas básicas, até que ponto é necessário ter 8 camisas brancas? Até que ponto, sei lá, estava pensando outro dia, antes da gente começar aqui, puxa, eu me lembro que eu estava conversando com a Elaine, puxa, a gente precisa ter talheres para as nossas visitas, legal. A gente nunca teve 20 pessoas em casa, mesmo porque não entram 20 pessoas nesse apartamento. Então, não precisamos de 20 jogos de talheres, né? Você tem lá 8, 10, dá, e o pessoal se vira. Mas a gente tem essa coisa. E olha, e quando você estava falando, me veio outra imagem. A gente conseguiu, como seres humanos, a gente criar tanta coisa louca, a gente conseguiu criar armas de destruição planetária que são muito maiores em quantidade ao necessário. Centro do que. Para que ter mais? Você tem 80 ogivas nucleares, para que produzir mais 10, cara? Pra quê? Também, até nisso. Insano. Até para destruir tem que ser em exagero, né, cara? Insano. Olha o problema, ninguém fala nisso. Olha o problema que é armazenar, cuidar, o lixo, lidar com esse lixo atômico. Ninguém fala porque ficou meio debaixo do tapete, mas é um problemaço global, planetário, né? Para que tanta garrafa PET? Eu sou da época, você talvez seja jovem, o pessoal que te ouve aqui é jovem. Eu sou da época que a gente levava a garrafa retornável de Coca-Cola, voltava, tá a mesma. Qual é o trabalho de levar e trazer, cara? A mesma garrafa. Pois é, a questão do plástico também, né, cara? A quantidade de plástico que existe, né? Perdeu a noção total. E agora estamos numa luta danada por buscar formas tecnológicas, porque só a tecnologia nos salvará também agora, né? E tentar correr contra o tempo para poder recolher e tornar isso habitável de novo. Porque demorou, passou do tempo, inclusive, para a gente perceber que as nossas fomes, os nossos desejos, as nossas carências infinitas estão dentro de um contexto que é finito, né, cara? Então, a conta não vai fechar mais nem a pau. A gente tem que realmente mudar, né, cara? É necessário, não é mais uma questão de gosto ou desgosto, né? É necessário fazer essa mudança, né, cara? Então, tem toda essa questão, inclusive, que envolve campos mais polêmicos que a gente pode também falar a respeito, que nesse processo de coisificação, né, voltando lá no início da Revolução Agrícola, que é justamente a maneira como nós tratamos os animais, né, cara? Que é uma coisa que a ciência, né, como você próprio falou, você mesmo mencionou agora que a tecnologia vai nos salvar, a própria tecnologia, através de estudos de ciência, mais recentemente, nos últimos anos, tem demonstrado para nós que os animais, além de serem seres sencientes, muitos deles apresentam formas rudimentares de consciência, né, cara? É uma coisa que a ciência antes não admitia de jeito nenhum. Então, o nosso relacionamento com os animais, ele também precisa passar por esse ponto de virada, né, cara? A gente precisa passar a reconhecer os animais como seres que merecem todo o nosso respeito, né? E a gente trata os animais, aliás, tratamos a nós mesmos de uma forma muito precária, né? Imagina os animais. Você falou muito bem. Essa relação tem sido desastrosa, né? No momento que a gente consegue escapar dos principais predadores e consegue se estabelecer como a espécie dominante e coisificando todo o resto, perdemos a mão total, de tal maneira que aí surge o quê? A escravidão. Olha que coisa louca, que criatura viva, planta, animal, sei lá o quê, escraviza o outro para servir aos seus prazeres. Só a gente, cara. A gente perdeu a coisa. Outra coisa, os utensílios. Uma coisa, a gente cria uma faca. Legal, uma faca, ela pode ser usada no momento de raiva, em um momento de proteção, no momento de autodefesa, para ferir outro. Ou, no momento de loucura, para matar outro. Mas não foi para isso que ela foi criada originalmente. Ela foi criada para nos facilitar o manuseio das coisas. Mas uma bazuca foi criada para quê? Uma submetralhadora foi criada para quê? Para fazer furos na parede para botar os meus quadros? Não, né? Então, olha o nível que a gente chegou. A gente tem a capacidade de criar equipamentos tecnológicos para destruir o outro. Exatamente. Em massa.
Em massa, isso que é o pior, né? Então, e tem aquela questão, né, cara, que também não adianta, se dentro de nós estiver esse ímpeto por destruir, por violentar, por agredir, você pode dar uma arma, você pode retirar essa arma, você pode dar uma caneta na mão dessa pessoa que ela vai fazer estrago com a caneta. Não tem jeito, né? Não importa, porque é algo dentro daquela pessoa que é o baixo nível de consciência que faz com que aquela pessoa age daquela maneira. Então, o ideal seria como é que a gente faz para conseguir com que o maior número possível de pessoas aumente a qualidade de consciência para que esse tipo de coisa seja minimizado o mais rápido possível, né, cara? É difícil. Esse é o X. E outra, você estava falando, me veio a ideia. Imagina o que é olhar outra pessoa, que é um outro como você. A gente perdeu essa capacidade de olhar o outro como um igual, né? Uma pessoa que teve mãe, que quer ser feliz, que pode ser um colaborador, Sim. que pode ser aquele médico que vai me salvar, que pode ser aquela parteira que me deu a luz. E isso tudo é eclipsado e eu vejo no outro como uma coisa em que eu posso matar, eu posso tirar a vida, eu posso prejudicar, porque por alguma razão me incomoda. E nesse processo de coisificação, né, de isolamento, tratando outros seres vivos e o seu próximo como uma coisa, você também acaba recaindo naquela questão da falta de empatia. Né? Você não tem a empatia pelo outro, você não se coloca no lugar do outro, né, cara? Então, fica uma coisa meio que realmente isolada de você e você fica frio, você não tem mais sentimentos, você fecha o seu coração para tudo ao seu redor, né, cara? E aí, você estava falando, me veio a ideia também bem legal. Parece aquela ideia como se a gente voltasse nas savanas, bandos. Somos ao mesmo tempo presa e caçadores. Continuamos, só que numa arena diferente, numa arena que é digital, numa arena que é econômica, financeira ou mesmo física. A gente vai lá e mata os outros. Quando dá uma louca em alguém, vai lá numa boate e sai atirando. Sim. Totalmente insano e às vezes sem saber o porquê. Por sentimento, falta total de inteligência emocional, falta total de inteligência espiritual, falta total de inteligência interpessoal, patologias patologias que a gente não sabe entender, mas aí tem desdobramentos, que a gente como sociedade não sabe muito bem como lidar. Separa essas criaturas do convívio social, pune elas de alguma maneira. Algumas culturas acham que tem o direito de tirar a vida dessas pessoas, já que eles não têm condições de viver socialmente, que se tire a vida deles. Olha a loucura, e tudo isso convive ao mesmo tempo. Isso é louco. Muito maluco, né, cara? Mas é interessante também esse aspecto da nossa relação com os animais, né? Voltando um pouco nessa questão, cara, como é que a gente deturpa as coisas, né? E como é que a gente pode colocar nesse debate também essa questão de um outro movimento que também caminha em paralelo com o minimalismo, que é o movimento vegano também, né, cara? De como se percebe hoje em dia que a quantidade de pastagens criadas, derrubada de matas e floresta nativa, por exemplo, para criar pastos é prejudicial, né? A quantidade de água que se tem para, né? É preciso ter para conseguir manter essa grande quantidade de gado, né, cara? Enfim, e ter toda uma indústria que eu não tenho uma opinião formada a respeito, já fui não vegano, mas ovo-lácteo vegetariano no passado, hoje eu voltei a comer carne normalmente e tal. Mas eu acho que é legítimo, cara, do ponto de vista de parar um pouco para pensar a respeito, né, cara? Pelo menos, né? E de que, em certos momentos, tentar entender o porquê desse movimento, quais são as razões por trás disso, né, cara? As razões que são mais pragmáticas, né? As razões ambientais, e, inclusive, as relações morais que estabelecemos com os outros seres vivos, né, cara? Que também é uma outra coisa importante. Bom, a razão, as duas deveriam ser, se as duas forem levadas em consideração e a conversa for um pouquinho mais profunda do que 30 centímetros, as pessoas já têm que parar para pensar. Razões ambientais. Tem mais porcos, galinhas e bois e vacas no mundo, muito mais individualmente do que seres humanos. São dezenas de bilhões. E essas criaturas consomem produtos químicos, agrícolas, destroem a natureza para o nosso consumo. São tratados super mal, em ambientes horríveis, enfim, isso tem toda uma contaminação sanguínea da própria carne e tal, enfim, não dá para manter o planeta assim, nós estamos destruindo.
Vegetação para dar comida para esses animais, para o nosso sustento. Isso é uma coisa. Razão ambiental já está lá. Vamos para as razões humanas, psicológicas e de relacionamento sentimental. Puxa vida, aqueles que são mais próximos a nós, cachorros, gatos, periquitos e tal, que nós trazemos para cá, se a gente fala que os coreanos comem cachorro ou gato, os pelos se eriçam, né? Mas ninguém pensa no 1,1 bilhão de indianos que também se eriçam quando eles ouvem falar que se come vaca, que para eles é sagrado. 1 bilhão de indianos, né, que deixam caminhar na rua, não tocam, não fazem nada. Costumes, hábitos que foram desenvolvidos há muito tempo. Mas é incrível como a gente tem ojeriza, né? A gente pensa no nosso cachorro, como é que alguém pode querer comer um bicho desse, um gatinho tão bonito? Exato. Mas a gente come, a gente come. E percebemos já, aí é que está a diferença que a gente podia conversar. Percebemos já que a alimentação é nutrição. E ela pode ser acompanhada, não precisa ser necessariamente às custas de vidas desse nível, desse grau de sofrimento e desse grau de criação. Já se sabe que a gente pode reproduzir os gostos da carne, a textura da carne com outros materiais, como soja e outras coisas. Eu tenho certeza que é um movimento que veio para ficar, que vai demorar aí, talvez 1 ou 2 gerações, mesmo porque ambientalmente não dará conta. Não dará conta. Né? Não tem. E assim, olhando em retrospecto, né, cara, a gente, se olhar para a história, é muito fácil, né, depois que as coisas acontecem, ficar com uma bandeira X, uma bandeira Y, né, cara, assim, balançando, dizendo o que deu errado. A história existe para isso mesmo, né, cara, para assim, a gente se debruçar sobre ela e verificar o que deu certo, o que não deu certo, o que passou, passou. A questão agora é olhar para o presente e adiante, né, o que a gente faz, né, cara. Então, muitos podem alegar, tudo bem que a Revolução Agrícola tem esses entraves, mas ela, em compensação, trouxe uma série de outros benefícios para a humanidade, e eu concordo, cara, eu acho que tudo tem mais de uma maneira de se ver, né? Toda a Revolução Industrial, Tecnológica, que foi surgindo a partir dos níveis de complexidade que foram sendo acumulados ao longo do tempo, então, tudo bem, cara. Então, nossa história é caracterizada por isso, eu sou contra esse olhar crítico no sentido de que, tudo bem, passamos por vários perrengues, várias revoluções, várias coisas ruins, vários absurdos, mas, cara, nossa história foi construída a partir daí, não adianta ficar olhando para trás e tentar... É interessante para a gente tentar entender como somos, o que somos hoje, ok, mas eu acho que a gente tem que olhar para frente, né, cara? Então... Eu acho que, por esse ponto de vista, muita coisa, né? E não olhar para trás e falar, a gente poderia ter feito muitas coisas de forma diferente. Óbvio que poderíamos ter feito, né? Mas não fizemos. Então, é o olhar a partir de agora, né? Por isso que eu acho que é interessante movimentos como esse do minimalismo, movimentos como o próprio movimento vegano, sem extremismos, né, cara? Sem, querer enfiar a goela abaixo, essas coisas para as pessoas, mas conscientizando, né? Trazendo força e tendo espaço para o debate, né? Abrindo espaços para que a gente converse e tenha acesso a esse tipo de outros pontos de vista, para que a gente não fique cego apenas, né, por uma vertente, apenas um mainstream, uma forma única de se ver as coisas. Né? Vamos fazer uma ponte com o papo da semana passada. A rigor, tudo está sempre em potencial como possibilidades de ação. Tudo está convivendo ao mesmo tempo agora. Todas as possibilidades existem, né? Nos momentos passados, nos momentos de bifurcação, havia também várias opções a serem tomadas. Sim. Havia várias possibilidades. Essa linha em que nós estamos, esse plano de ocorrência, esse hipercontexto que a gente está, tomou essas decisões. O revisionismo histórico serve para dar referência, legal. E lembrar que a gente tem hoje também essas potenciais coisas. Independente do que deu certo ou não deu certo, eu sempre tendo a achar que as pessoas tendem a tomar aquela que para elas é a melhor decisão naquele momento, baseada em informações parciais, limitadas, uma série de coisas. A gente só sabe depois, a posteriori. Exemplo, é muito fácil falar, vai lá, se você chegar para qualquer pessoa, lista aí os 3 piores personagens da história da humanidade. Ninguém deixará de incluir Hitler, concorda? Ninguém. Sim. Hitler foi capa da Time em 1938. Homem do ano. Por quê? Superou a economia, multiplicou empregos, acabou com a fome. Quando ele estava começando a fase estadística, homem do ano da revista Time. 38, 45, 7 anos depois, é o pior sanguinário depois de Gengis Khan e outras pessoas.
Na época, a visão que você tinha era aquela, ela era limitada. É assim que a gente funciona. Agora, sempre essa visão que a gente está propondo, hoje, mas sempre avaliar as possibilidades. Como é que está o presente? Quais são os caminhos que a gente tem? Continuar na tendência natural, indo pelo momento inicial, sem pensar, é o precipício de ir para frente. Para todos, para todos. Olha a pandemia, para todos. A característica principal dessa atitude desconjuntada e desorganizada é que está todo mundo, em maior ou menor grau, atado. Então, todo mundo dependendo da vacina, todo mundo em lockdown, em maior ou menor grau, qualquer país. A Nova Zelândia, lockdown, não tem jeito, mesmo porque não receber gente de fora. Exatamente. Atado. Não tem como, cara. É uma coisa que nós somos obrigados, cara, porque realmente a se fazer uma projeção aí, num curto prazo, cara, nem precisa ser a longo prazo, não. A gente percebe que não dá para continuar desse jeito, né? É insustentável, né? Precisaríamos de quantos planetas aí para dar conta do estilo de vida que um americano comum hoje tem, né? Não tem por onde, né, cara? Então isso tem que ser revisto de uma forma ou de outra. Passa pela... E a gente pode abrir o leque, né? Passa pela gente rediscutir. Poxa vida, o que é verdadeiramente felicidade? O que a gente verdadeiramente precisa para estar bem? Ah, mas eu gosto de ter coisa. Legal, se for verdadeiro... Se não me engano, o cara do minimalismo, lá um dos rapazes, coloca muito claro. Cara, se tiver sentido para você, tudo bem. A questão é quantos de nós fazemos coisas e acumulamos coisas que não têm sentido. E pior, depois que deixou de ser sentido, por que não passa para frente? Por que não vende? Por que não recicla? Por que vai acumulando? Olha quanto dinheiro, olha quanto espaço é usado hoje para guardar estoque de coisas que são inúteis. E a americana é muito bom nisso, né? 50 pares de esqui, 4 patins, né? Porque estava na promoção, né? 3 por 2, você vai e não usa mais e fica acumulado. Isso pode ser reciclado. A gente aprendeu que reciclagem é a saída, né? E não, fica acumulado e perde um monte de coisa. Né? E até que ponto também, né, o que a gente faz com o meio externo é uma consequência do que está dentro de nós. Então, esse acúmulo de coisas também não seria um reflexo de um acúmulo de pensamentos, acúmulo de hábitos, de comportamentos que já não fazem bem para nós há muito tempo e a gente continua naquele ciclo, né? Meio que repetitivo, né? Fazendo as mesmas coisas e acumulando coisas que não prestam faz tempo, e a gente fica cheio, né, de tranqueira dentro da cabeça, né? E a gente reflete isso no meio externo, né? A gente coloca para fora, de uma certa maneira, aquilo que está dentro de nós. Né? Muito bem colocado. Isso eu estou convencido. O exterior, o externo, é reflexo do que está dentro. E eu continuo com essa minha tese de que todos nós somos neuróticos, em graus diferentes, mas todos nós. Ninguém está zerado nisso, todo mundo tem sombras, que são produzidas o tempo inteiro. Mesmo que a gente lide com as velhas, as novas se produzem. Agora, reflexo é isso, é tratar o mundo como coisa, tratar o outro como coisa, e mais. No momento que eu trago para cá e penso em mim, de novo, assim como dá trabalho estudar e melhorar, dá trabalho e dói muito olhar para dentro. Sim. Porque ninguém gosta da imagem. Porque essa imagem que a gente vê, ela tem defeitos, porque ela é humana. E é legal ter defeitos, é humana. Mas ninguém quer olhar. A gente já falou sobre isso. É melhor... Não vamos falar sobre morte, não vamos falar sobre defeitos, não vamos falar sobre problemas, né? E olha só como a gente cria subterfúgios. Um pouco da tecnologia nos ajuda. Cria-se mídias sociais, que tem aspectos excelentes, a gente encontra pessoas, recursos, uma série de coisas, mas cria um mundo da Fantasilândia. Olha como minha vida é extraordinária, olha como tudo é legal. E ninguém reconhece, né? Mas quantos sentem uma inveja tremenda da vida falsa que o amigo está mostrando? Olha como a gente é insano. A gente sabe que aquela vida do fulano é falsa, porque a gente conhece fulano. Mas só por fato dele ter colocado e a gente não, a gente sofre com isso. Olha o nível de insanidade. Os guias lá em cima, ou todas as criaturas lá em cima, eles olham para a gente, isso aqui é um laboratório. É uma fauna humana extraordinária, né, cara? Isso. Nenhum de nós escapa. Uma outra questão que é interessante, se a gente para pensar a respeito dessa ânsia por coisificar tudo ao nosso redor,
como é que a gente atribui essa necessidade em relação ao aspecto afetivo, né, cara? Nas relações amorosas, por exemplo, tratamos o outro como uma coisa também, né? É uma coisa que me pertence. Eu comprei, né? Quando eu passei a namorar, aquele produto é meu, aquele bem pertence a mim, né? É uma relação doentia também que faz parte dessa questão da coisificação, né, cara? O linguajar não ajuda. Minha esposa, minha namorada, meu marido, o linguajar não ajuda. E para piorar, a gente. Olha a insegurança, né? Eu tô junto, é como se tivesse um contrato assinado de aquisição, ou de aluguel, ou de leasing, que enquanto as partes não chegarem a um acordo para poder dissolver esse contrato, quanto dali é conversado? Quase nada é conversado, tudo é levado. Enquanto está o movimento da paixão, que para mim a paixão é um grande movimento da evolução, que faz as criaturas se juntarem durante um tempo suficiente para as primeiras crias virem ao mundo e o macho continuar lá no comecinho, porque a paixão costuma ir embora 2, 3 anos depois, na parte humana vai embora. Né? Mas o que você falou é perfeito. Relações amorosas e familiares também, e profissionais também, como a gente perdeu a mão nesse esquema. E como fica patético quando a gente vê as relações que são feitas com amigos, por exemplo, que não tem relação sanguínea, não tem relação contratual, mas é fluida, ela é permissiva, ela é empática, ela é permissiva, ela não tem as neuras que tem os outros tipos de relacionamentos familiares, conjugais, etc. E a gente não conversa sobre isso, a gente não analisa isso, né? Como todas deveriam ser assim, fluindo nesse esquema, né? Eu não deixo de gostar do meu amigo porque ele ficou 2 anos sem falar comigo, eu gosto dele, pelo que ele é, não porque ele faz a mim. Mas as outras relações, não. Não te dou se você não me der. Te fiz isso porque você fez isso. Hoje você merece, vou fazer. Doentio, mais um aspecto doentio de coisa, né? Hoje eu vou polir a minha coisa, amanhã não, né? E você tira o foco, que é justamente aquilo que o minimalismo, pelo menos em parte, pretende realçar, que é a importância da experiência em si, né? E não da tratativa da pessoa como se fosse um objeto. Então, o mais importante, aquela pessoa é sua, aquele cara ou aquela mulher, seja lá, aqueles pet, né, cara, aquele bichinho de estimação é seu de fato ou existe um relacionamento ali, um grau de experiência que pode ser trabalhado, pode ser transcendido, pode ser melhorado cada vez mais, né? Acho que esse que é o foco do minimalismo e é uma coisa que, como você disse várias vezes hoje aqui, a gente perdeu a mão, né? Não existe uma ênfase no relacionamento em si, mas sim nessa questão da relação de posse, né, cara, que é uma coisa louca. Junto com o minimalismo e outras coisas, tem um movimento aí que está valorizando mais a experiência em detrimento à posse. As gerações anteriores, minha, do pessoal das guerras e tal, viver, existir, ser alguém na sociedade era ter um apartamento, ter um carro, ter um trabalho e uma função. A nova turma que vem, capitaneada pela tecnologia, que nos diz, eu preciso de alguma coisa que me leve, me transporte, não precisa ser no meu carro. Eu preciso viver em algum lugar, não preciso no meu apartamento. Eu preciso trabalhar em algum lugar, não precisa ser no meu escritório. Tem um movimento que está vindo aí e veio para ficar também, na minha opinião, veio para ficar e a pandemia acelerou a parte da tecnologia online, do serviço online. Poxa, um monte de escritório aqui, eu moro perto da Faria Lima, um monte de escritório aqui está vazio e continuará vazio. Porque as pessoas perceberam que não tem aquela necessidade daquela sala gigantesca para o presidente, que cabe 700 pessoas, aquela mesa de vidro com cristal no meio. Para quê? Exato. E nessa esteira também a gente pode colocar vários negócios de sucesso que também bebem da mesma fonte, né? Então, Airbnb, por exemplo, né? O Uber, onde, de uma forma que o negócio ele é estruturado para oferecer um serviço e não propiciar posses, né? Então, se Airbnb, você vai proporcionar para você experiências. Uber também, né? Uma experiência de ser transportado de um lugar a outro, mas você não possui posse, né, do automóvel. Assim como no Airbnb, você não possui posse da casa ou não paga por um hotel, algo assim.
Então, acho que tem vários negócios, né? A indústria de serviços tende a crescer muito usando esses aplicativos, que é justamente objetivando proporcionar as condições para as pessoas fazerem aquilo que elas querem, né, cara? Eu acho que é o foco que hoje você percebe que está decolando, né? Em todas elas, e olha que legal, em todas elas a gente começa a ver que pega qualquer uma, cinema. É legal ir para o cinema numa sala e olhar e tal, joia, legal. Mas na impossibilidade, ou como alternativa, eu posso desfrutar de casa. E não preciso economizar carro, estacionamento, uma série de coisas. Se eu quiser fazer, é legal que esteja disponível, nada contra, mas não preciso necessariamente produzir aquilo, ter aquilo, vivenciar aquilo, né? De novo, eu acho que tem que ser muito claro. Se der verdadeiramente um prazer verdadeiro, uma satisfação genuína, tiver um sentido, manda brasa. A questão é, a gente faz muita coisa que não tem sentido mais, que é filosofia, com todo respeito a ele, filosofia Zeca Pagodinho. Vai no impulso, vai na ladeira e às vezes dá certo, mas muitas vezes não. Não traz satisfação, traz sofrimento, traz dívida, traz problema, traz uma série de coisas que pesam mais para frente. Pesam. O consumismo, não o consumismo coerente, sensato, mas o consumismo fruto de doenças mentais, fruto de desequilíbrios, fruto de carências, né? Um fruto de confusão mental, várias coisas que ocorrem dentro de nós que acabam resultando nesse consumismo exacerbado que ultrapassa a linha do razoável, né, cara? Então, acho que esse que é o grande mote do minimalismo e uma coisa contra aquilo que deu errado ao longo da nossa civilização, que foi a codificação de tudo, né? E os desequilíbrios que sempre existiram, eles vão aumentando e vão trazendo outros tipos de desdobramento com a ajuda da tecnologia também, que, de novo, ela em si é neutra e bem utilizada só nos traz benefícios. Mas, poxa, olha as neuroses que a gente tem ao perceber que, fulano, você começou falando hoje, fulano não reagiu à minha foto nova que eu coloquei hoje. Puxa, o que será que você falou? Não gosta mais de mim? A gente entrou nessa neura. Ou então, quantas pessoas a gente conhece? Eu estava revendo agora, para fazer o negócio de rama, a de rama. Quantas pessoas você lembra que você conhece, sabe o nome e sabe a relação? Puxa, até aquele número lá de âmbar, lá, 150 no máximo, que é o nosso ciclo básico. Ninguém lembra de 300 pessoas que você conviva agora. Pode ser na vida inteira. O que você faz com 8 milhões de seguidores? Ninguém conhece 8 milhões de pessoas. Ninguém. Não vem com esse papo. Mas passa a ser uma moeda de troca à medida que você consegue, com isso, gerar alguma forma de monetização, né, cara? Você vira escravo, você tem que dar para esses 8 milhões consumirem. Ai de você, senão... Que é mais uma forma de coisificação, né? Você está tratando todas aquelas pessoas como uma coisa e existe um interesse por trás que você está atrás dele. Né? E a vingança dos nerds tardou, mas não chegou. Antes, quem era o admirado, quem era o ídolo, era o dono da cocada. Você quer entrar no meu negócio? Eu te dou autorização para você me seguir ou não, você ser meu amigo ou não e tal. Hoje, se na opinião da galera eu pisar fora da linha, eles me detonam, e me detonam de uma maneira impressionante. Então eu tenho que ficar muito cuidadoso para ver como é que eu atuo para dar satisfação para esse público. Olha o ponto que a gente chegou, ao nível de neurose. Aí entra num assunto que foge um pouco do que a gente está querendo lidar aqui hoje, né, cara? Mas que é uma coisa legal também a gente abordar em outro momento, né, cara? Mas aí começa a entrar em outras áreas que vai entrar em outros assuntos. Mas você está certo, é bem isso mesmo, né? Então, mas eu acho que tem muito dessa questão de que o externo, o espelho é o que está dentro, né, cara? Então, veja bem, nada contra a tecnologia, nada contra o consumismo, né? O problema é o que fazer com essas coisas, né? O porquê e o porquê de, né? Por que você faz? Porque é uma coisa importante de frisar aqui para o pessoal não achar que a gente é contra a tecnologia, contra o capitalismo, contra a produção, nem nada disso. Muito pelo contrário. Não, e vai além, é coisa que está além de sistema econômico, político, mesmo porque todos se mostraram fracassados. O melhor é aquele que traz benefícios para a comunidade em geral. Então, independente do ismo que esteja. Mas uma coisa que eu me lembrei agora, e que eu acho que era legal e importante, essa coisificação, ela trouxe embutida junto uma violência grande, interna e externa.
para eu subjugar o outro, a criatura viva, a planta, a vegetação, o animal, o vizinho, o inimigo, a gente foi criando formas de violência individual e coletiva muito grandes. E também, para usar a expressão do dia, também perdemos a mão. Perdemos a mão total, porque chegamos nesse ponto que é uma violação e uma autoviolação constantes. Constantes. Cara, e eu acho que também tem um aspecto, um dos aspectos, mas que também ajudaram a gente criar essa questão de achar que a violência é um meio legítimo, que é a própria ideia mecanicista do mundo, né? Interpretar o mundo ao nosso redor como se fosse uma máquina. Então, seres vivos, pessoas, são peças de uma grande máquina que são substituíveis. Eu troco aqui, boto outra. Não há mais empatia, não há mais um relacionamento, né? Uma questão de experiência entre eu e você. Você é um objeto. Então, eu pego, substituo, né? Você saiu da linha de produção ali, eu pego outra pessoa e coloco no lugar. Eu acho que tem muito disso também, cara. E outra, você falou a mesma coisa. A interpretação do mundo como um grande mercado que está à minha disposição. Também. Tudo existe para que eu desfrute. Então, desde um escravo, para que eu preciso de 10 escravos? A gente viveu durante milhares de anos, décadas, dezenas de milhares de anos nessa cultura escravagista, que ainda hoje é vigente, ela é condenada mundo afora. Mas ainda existe. Mas existe. Isto é, considerar o outro como serve para que eu use. Serve para o meu prazer. E as coisas também, a comida, tudo, para o meu prazer. Né? Sem pensar na coletividade, sem pensar no que verdadeiramente traz bem. De novo, tem patologia aí, né? Como eu não sei, como eu não me enxergo bem, como eu não sei exatamente o que eu quero da vida. E outra característica clássica, a gente não aprende desde cedo a agir. A gente aprende a reagir. Então, me feriu, eu firo. Me cutucou, eu cutuco. E eu tenho que competir. Se eu não for o melhor, não vou ter espaço. Então, para eu ser o melhor, eu preciso dar de olho nos meus concorrentes. Se eu não for por bem, vai ser por mal. Vai ser na cotovelada, vai ser na rasteira, vai ser alguma coisa. Ao invés de aprendermos a cooperar desde o começo, muito da nossa educação familiar, formal, escolas menos, mas não formalmente, mas informalmente, nas competições, nas notas, né, na maneira de passar, a gente fica embutido aquela questão da competição que descamba para uma outra maneira de coisificação. Tudo está aí para eu servir, tudo coisas para eu ser o melhor, para eu sobreviver. E o próximo é meu inimigo. A ser combatido veementemente. O máximo é eu me juntar a ele para nós juntos sobrevivermos. Né? Quando eu me reconheço fraco, deixa eu me juntar com fulano, esse é mais forte, e juntos eu consigo sobreviver aí. Na verdade, essa é uma expressão que eu gosto muito de usar. A gente está tão perdido que a gente usa sempre estratégias de sobrevivência. Sim. E, já que o nível de consciência é baixo, serão estratégias de sobrevivência baixas. Exatamente. Vinculadas à autossobrevivência, autossustentação básica, nada de colaboração, nada de pensar no outro como outro, um legítimo outro na convivência, como diz o Maturana. Não, outra coisa, o outro é um objeto, o outro eu preciso usar. Se estiver no meu caminho, eu tiro. O que eu faço com uma pedra no meu caminho? Eu tiro. Exatamente. É um problema, é um empecilho que eu tenho que me livrar dele, colocar de lado e continuar adiante. Me passa também muito uma questão esquizofrênica, né? Um aspecto esquizofrênico da nossa condição, cara, que é a sociedade, ela é caracterizada essencialmente por um grande conjunto de atividades objetivando colaboração. Então, assim, o Harari, Yuval Harari, ele menciona isso várias vezes, né, cara, que nossa sociedade é baseada nisso. Então, por isso, se eu for pegar um avião aqui, né, eu confio de que a empresa que eu estou comprando aquela passagem aérea é uma empresa idônea, que ela zela pela manutenção dos aviões, que os pilotos que ali trabalham são pilotos experientes, né, com bons currículos, né, que eu vou ser bem atendido. Então, nós não conhecemos, as pessoas que trabalham naquela empresa, não conhecemos o piloto, né, mas a sociedade funciona assim, né, precisamos desse nível de confiança para que as coisas tenham um mínimo de funcionamento. E em tudo, né, cara? Confiar no motorista do Uber, que vai me levar de um ponto A para o ponto B, na manutenção de um elevador comercial, né, porque você vai pegar esse elevador e você
parte-se do princípio que tem que haver uma confiança ali de que as pessoas estão fazendo os seus trabalhos de forma decente, né, cara? E quando a coisa começa a exacerbar muito, né, o nível de violência e de irritação meio que fica dentro aí de uma panela de pressão onde o estresse é muito grande, as coisas começam a dar errado, né, cara? E aí esse nível de confiança começa a ir pro ralo, né, cara? Você falou uma coisa bem colocada. Olha que interessante. É uma confiança pressuposta que permite a coesão social. Sim. E é joia, e é fundamental. Mas olha só que interessante. Se, de repente, numa mesma semana, for noticiado 4 crimes contra motoristas de Uber, puxa, as pessoas que forem, e as pessoas tiverem noção disso, haverá um receio, haverá uma desconfiança, haverá, sabe? Por isso também que a gente criou mecanismos de avaliação, a gente não passa mais a pensar na coisa, a gente não assume mais, puxa, se fulano está trabalhando é porque ele passou pelos crivos da empresa, foi aprovado e está aí porque está aí, né? Outra, se houver 2 acidentes com elevadores durante a semana, a gente vai ficar muito esperto na hora que chegar o elevador agora. É sempre assim, né? Um avião que cai, será que vai ser? Teoricamente, o mercado faz a triagem das coisas que servem e as melhores, os que oferecem os melhores serviços, os que trabalham melhor, com melhor nível de consciência, sobrevivem. Então, mas no aspecto social isso funciona relativamente bem. O problema é que, do ponto de vista individual, no nosso dia a dia, as relações de desconfiança, elas prevalecem. Elas prevalecem, né? Então, o meu vizinho é meu inimigo, o cara da padaria também é meu inimigo, o cara do meu trabalho que senta do meu lado é meu inimigo, eu não confio nem na minha mulher, nem na minha esposa, nem no meu marido, né? Todo mundo tá trabalhando contra. Então, por isso que eu falei que é uma relação meio esquizofrênica. Que, do ponto de vista social, parece que funciona, apesar de muitas coisas que estão ocorrendo hoje em dia, parece que nos estão levando para um lugar que, né, para fora desse norte de confiança, né, cara, inclusive com a questão da pandemia e tudo mais. Mas nos relacionamentos diários, a impressão que eu tenho dentro da individualidade me parece que é outra coisa. A desconfiança prevalece. Tem toda razão. E, de novo, fazendo um gancho da semana passada, o fantástico ego, que está totalmente deslocado, ele assume que ele é o centro do universo. A gente assume que os outros têm nível de consciência, mas seguramente é menor do que o nosso. A gente é o centro da coisa. Tanto é assim que não há como a gente ver as nossas costas. Então, é daqui que a gente filtra todo mundo, né? Então, é essa a ideia. Fazemos parcerias sempre, por um lado, afetivamente, por outro lado, com a ideia de segurança, porque o mundo continua sendo um lugar ameaçador, porque a gente morre de medo, uma série de coisas que a gente já discutiu aqui, depois viremos para frente. Mas, de novo, voltando ao ponto, como essa desconfiança existe, como a gente não vive bem conosco mesmo internamente e com o exterior, tudo está ao meu dispor. Se eu não puder lidar bem com a coisa, vou lidar mal, vou manipular, vou coisificar, vou tratar o mundo como se fosse uma coisa que está à minha disposição. Se todo mundo fizer assim, olha o buraco que nós chegamos. É por isso que nós estamos nesse esquema. Né? E aí você, da mesma forma que você tratou os demais como coisas, você vai receber aquilo em troca também, né? As pessoas se tratarão como coisa também. Então é um ciclo viciante, que você vai retroalimentando esse modelo de sociedade e principalmente essa visão de mundo em que todo mundo e todas as coisas, todos os seres são tratados como objetos. E olha só que legal, a gente tem exemplos claros, né? Todo mundo quer voltar a se abraçar, ter trabalho e tal. Ponto. Todo mundo. O que é necessário fazer? Puxa, é necessário controlar o vírus, porque o vírus está aí se desfrutando. Puxa, o que é necessário controlar o vírus? De todas as tentativas que foram feitas, gargarejo com sal, tomar água sanitária, como o Donald Trump recomendou, nada funcionou. A única coisa que funcionou é a vacina e o distanciamento. É isso que está funcionando. Isso requer um trabalho de coesão social. Quem é que está sendo mais bem sucedido? Aqueles que têm um nível de coesão social maior. Implica sacrifício do individual em prol do coletivo. Implica, puxa, eu preciso aguentar o tranco agora, senão eu não vou lá na frente. Mas o bicho, homo estúpidos, que quer a coisa agora, que não tem capacidade de ver em médio e longo prazo, não vai
seguir a coesão social, vai quebrar a coesão social, vai fazer com que o processo geral demore mais. Exatamente. Existe uma explicação muito boa, eu acho, cara, embora eu não vou querer entrar nisso agora, mas existe uma explicação muito boa para o Brasil estar da forma como está, cara, aí na rabeira, né? Na rabeira do processo de vacinação, cara. Mas vai sair muito fora do... Deixa outro papo, Deixa Brasil sendo o Brasil. Exato. Um bom papo outro dia. Brasil cara, não acho que seja uma coisa de graça, que foi, sei lá, um azar. Não, acho que tem razões muito fortes, muito sólidas para a gente estar dessa forma. Mas, cara, eu acho que recai muito nessa questão realmente de se não era a hora, se não é o momento realmente da gente refletir para valorizar um pouco mais as experiências, né, cara? Esse momento que nos faz estar distantes uns dos outros, distantes dos amigos, da família, né, das pessoas que nós amamos. Então, se não era o momento realmente a gente rever, de virar essa página, né, cara, no sentido de ter... E aí sim eu sou a favor desse aspecto do minimalismo, de valorizar um pouco mais as experiências, um pouco mais ou muito mais, cara, não sei exatamente, talvez muito mais seja melhor, né, cara? E assim, viver das coisas que realmente precisamos, né, cara? Então, reforçando aqui, né, eu preciso de um laptop, preciso de um carro para me locomover, existem coisas que eu simplesmente gosto, me satisfaz de alguma forma, né? Mas também dá para selecionar outras coisas do tipo, eu estou comprando isso aqui por impulso, eu estou comprando isso aqui porque, sei lá, eu vi o artista lá que eu acho, que eu admiro, está usando, então eu vou comprar. Então, dá para filtrar muita coisa aí, dá para fazer uma grande filtragem para chegar na essência da questão, né, cara? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que dá para cruzar os dois verbos, o querer e o precisar. Se forem cruzados, eles forem concomitantes, tá ali o resultado, dá para ter uma boa planilha do que dá para fazer. Se a gente ficar só na parte do querer e às vezes sem saber o porquê, não vai. Outra coisa que me veio também, vendo lá os documentários do minimalismo e tal, todo mundo, e agora é literal, todo mundo durante a pandemia teve a oportunidade de passar mais tempo em casa. Quantos dos objetos que a gente tem foram manipulados nesse tempo inteiro? Me atrevo a dizer que todo mundo mexeu em menos de 20%. Menos de 20% foi suficiente para viver, sim ou sim? Olha o quanto a gente tem. Olha quanto a gente tem. Claro, tem a parte de que não usei mais roupa porque não saí tanto. Legal. Mas mesmo guardadas as devidas proporções, quantos bagulhos a gente acabou acumulando ao longo do tempo, que a gente não se desfez e investiu tanta energia naquilo, quanto dinheiro naquilo, quanto investimento naquilo. E no ponto que eu acho que é mais importante, o que a gente fez com os nossos relacionamentos, que é aí que bateu forte. No momento que eu estou sozinho em casa e tal, tudo bem, eu posso usar mecanismos, mas quem é que se mostrou meu amigo mesmo? Quem é que estava do meu lado ali que eu não precisei? O que eu fiz com as minhas relações? Essa avaliação bateu forte. Bateu forte e continuou batendo. E um senso de valorização dos relacionamentos, né? E um senso de priorização, né? O quanto que muito... Um momentinho, só, por favor, aqui, que tem um alarme aqui tocando. O quanto que a gente passou muito tempo antes da pandemia desvalorizando certos relacionamentos e priorizando outras coisas, ao invés de investir esse tempo naquele relacionamento que valeria a pena, né? Preferimos investir em outras questões, investir em coisas, investir em objetos e não investir em pessoas. Eu acho que a pandemia traz um momento como esse de reflexão para a gente realmente valorizar as coisas certas, né? As coisas que têm maior prioridade na nossa vida, né, cara? Como seres vivos, conscientes, né, que estão buscando um nível de consciência cada vez maior, o que é prioritário, né? O que é fútil, o que é secundário, o que não tem a mínima importância, né, cara? Eu acho que coloca tudo isso em jogo nesse momento, todos, ou quase todos, pelo menos no Brasil, não dá para falar isso, se encontram dentro de casa de uma forma mais extensa do que estavam antigamente. Então, isso nos traz, eu acho que para o momento introspectivo de tentar valorizar as coisas de uma maneira diferente do que fazíamos até então, né, cara? O pós-pandemia vai mostrar quantos de nós aprendemos a lição e em que grau, porque são várias lições aí. E vai ser interessante ver como a gente vai se comportar, mas a oportunidade melhor que essa não teria. Não teria.
Por esse ponto de vista, no sentido de vamos fazer uma reavaliação e priorizar aquilo que é importante, eu acho que realmente acho difícil uma outra condição proporcionar para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro. Lógico que não é uniforme, né? Existem aí ilhas, né? Existem bolsões, mas de uma forma geral, proporcionar tal reflexão de tamanha profundidade, ou pelo menos a oportunidade né? A oportunidade de reflexão para todo mundo, né? Para o planeta como um todo, né, cara? Nós vamos aprender o resultado no pós-pandemia, né? Em médio prazo nós vamos estar vendo aí. Vamos ver, né, cara? Mas acho que deu, né? Deu aí, cara? Quase 1 hora certinho aí, então, maravilha. Então, eu queria aproveitar esses minutos finais para pedir para as pessoas curtirem aí o nosso vídeo, então, e se inscreverem no canal, porque isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Obrigado, Nilton, por mais um papo aí, e nós nos encontramos na semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Beleza? Beleza. Grande, Roberto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.